gente querida! Alô Brasil, alô mundo, porque afinal de contas, nós estamos falando direto aqui do Rio de Janeiro com o mundo inteiro, né? Porque através da internet, você sabe, a gente tem efetivamente o mundo inteiro conosco. E a gente fica muito feliz com isso e agradece a você cada vez mais pela participação. Estou ajeitando aqui o meu computador para abrir o programa do dia de hoje. Daqui a pouco vai ser interessantíssimo, que nós vamos ter duas presenças incríveis. E duas presenças do mundo, né? Nós vamos ter aqui o jornalista Web Gomes, que já rodou o mundo, já foi na Grécia, já foi em vários lugares também. E nós temos também aqui o nosso querido amigo médico, amigo de muitos anos. Ele é oncologista, mas é também espírita. É o nosso querido Dr. Hernani Sampaio, e que daqui a pouco vai dizer da sua viagem. Ele foi a Jerusalém, ele visitou todos os lugares pelos quais Cristo passou, e realmente vai ser muito interessante. Eu quero mandar alguns alôs logo aqui na abertura, que senão eu acabo esquecendo. Ontem eu tive com um casal maravilhoso, sabe? Eu sou síndico aqui do prédio e, na verdade, tive com o casal João Vicente e Vanessa. Eles são de Sergipe. João Vicente é engenheiro químico e é carioca, mas encontrou Vanessa em Aracaju, e lá está morando há muitos anos, e morou aqui no prédio durante 14 anos. Então veio visitar o prédio após muitos anos em Sergipe. Disse que pouca coisa mudou e ele mora há 14 anos em Sergipe. Então um abraço, João Vicente, para você, tudo de bom. Eu queria falar do Hostel Icaraí Inn, suítes completas, diária, fim de semana, casal ou solteiro, casal ou grupo. Suítes Icaraí Inn. Você pode acessar pelo site hostelicaraí@gmail.com, hostel com H, perfeito? Então tá combinado assim. E tem o telefone também para maiores informações, 3619-6067. Um outro recado comercial que eu quero dar, mas que é da maior importância, é, na verdade, do site espadascatana.com.br. Olha, é um site muito legal. Além de você ver, de repente, um comercial que é feito até... Eu fiz o comercial deles, você vai ter lá à sua disposição coisas as mais diversas. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, olha, imagens de Buda, deixa eu ficar assim, que aí fica melhor, não é? Imagens que vieram todas elas do Oriente, e você vai encontrar também espadas decorativas que as pessoas eventualmente usam para decoração, e você vai encontrar também espadas forjadas, autênticas, forjadas realmente no Oriente. Então você não deve perder espadas samurai. O nome do site, perfeitamente, é espadascatana.com.br. Abraço para a Maria Fialho, abraço para o Ricardo de Paula Ferreira, que está nos vendo agora, para o Marco Silva. O Marco fez uma interpelação, porque eu disse uma notícia ontem, né, de que o prefeito está analisando a proposta da Liesa para não cortar 50% da verba das escolas de samba, e apenas cortar 25%, que foi a média dos cortes que ele fez na prefeitura. E o Marco entendeu que eu estou apoiando esta ou aquela medida. Querido, eu não estou apoiando nenhuma medida. Agora, eu penso que é lógico essa proposta, e que essa proposta deve ser analisada. Por que motivo? Porque por você talvez não ser do carnaval, você não sabe de que o carnaval começa na hora que acaba o carnaval anterior. Então significa que milhares de pessoas estão trabalhando nas fantasias que você vai ver um ano depois. Então, evidentemente que um corte de 50% representa, assim, de surpresa, um prejuízo imediato. E um corte de 25%, já que em todas as outras atividades o prefeito cortou 25%, representa uma adaptação possível para, num próximo ano, haver um corte maior. Mas aí quem vai decidir é o prefeito Crivella. Alô também para o nosso querido doutor
Munhoz, doutor Cícero Munhoz, grande cardiologista, não é? Abraço grande, tenente-coronel da Aeronáutica. Alô, todos que estão sintonizados. Eu vou daqui a pouco na sala de visitas, mas eu vou cumprimentar os nossos convidados. Samira, bom dia, minha amiga. Bom dia, Fernando, tudo bom? Continua você insistindo com essa caneca do Flamengo? Eu vou pegar a caneca do Vasco da Gama para mostrar, sabe? Olha, meu Deus do céu. Doutor Hernani Sampaio, bom dia, querido. Bom dia, Fernando Sérgio. É um prazer enorme voltar a ter contato com você e participar desse programa que eu admiro muito. Que maravilha, muito obrigado, doutor Hernani, um dos médicos mais prestigiados do Rio de Janeiro e um dos grandes jornalistas do Rio, o nosso querido Werp Gomes. Bom dia, Werp. Bom dia, muito bom dia, Fernando. Olha, para mim é uma alegria tão grande, tão imensa que você nem imagina. O Werp, como diz o Apolinho, o Werp é nome ou é sobrenome? O povo quer saber. Mas fica um mistério. Fica um mistério, né? Tá. Porque todo mundo tem um nome artístico, né? E muitas pessoas pensam que o Werp é realmente, né? Seja, eu também não posso... E é o Werp com W, né? Isso aí. Não, eu não posso nem dizer a origem realmente, e se é verdade ou não, porque o Apolinho mantém esse mistério já há muitos anos, né? Muito não são bem. poucos anos, Quero não, mandar um abraço pro Apolo. A gente volta já. Alô pro Eliezer Coquito. Eliezer, manda teu telefone, quero te ter aqui um dia aqui no programa, viu? Alô, Márcia Borges. O Eliezer Coquito, ele tem a Banca do Coquito, lá na Rua de Bom Sucesso, se não me falha a memória, 404. Vai lá que tem várias fotos dos vários comunicadores, notadamente até da rádio que não paga, mas de qualquer maneira, o importante é você prestigiar o nosso Coquito. Alô, Denise Guzmán. Oi, Márcia Borges. Pois é. Minha gente querida, hoje a gente tem assunto para falar demais, mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês no dia de hoje, né? Eu procurei aqui na internet e essa informação é de um cara muito legal que você conhece, é o Edson Freitas da televisão, que veio com uma proposição muito legal e eu acho que esse é o momento da gente mostrar isso para você, sabe? Porque as coisas são assim, elas acontecem aqui ao vivo. Então tá aqui a mensagem do Edson, vamos ver se tudo corre bem, você vai saber. Fala, Edson. Que esse país não muda de uma hora para outra. São pequenas ações que nós vamos fazendo dia a dia para tentar mudar essa realidade hedionda que nós vivemos aqui. Portanto, existe um movimento agora que é uma mobilização nacional contra um fundo partidário de 3,5 bilhões de reais. Nós não podemos permitir, nós temos que cutucar, nós temos que pressionar os deputados para que parem com essa roubalheira indiscriminada e impune. Portanto, participe desse movimento. Eu sou um que estou lutando por isso. Vamos nós? Estamos dentro. Canalice. Chega. Já deu. Deu de banditismo. Vamos botar esses caras na cadeia. E fundo partidário de 3 bilhões e meio é o cacete. Um abraço. Olha só, o Edson foi realmente... Hein? O Nelson, pois é, o Nelson, estou falando Edson, né? O Nelson foi realmente enfático, né? E eu concordo plenamente. Quer dizer, estão querendo tirar tudo do trabalhador, estão querendo tirar tudo da Previdência e não tiram nada deles? Pelo amor de Deus, como é que é isso? Henrique, madrugada em Petrópolis, só para esclarecer. Valeu, Henrique. Abraço. Denise Guzmán também. Então, na verdade, eu busquei aqui no Facebook algumas coisas interessantes e logo após essas coisas interessantes, né, uma delas também, essa aqui é muito interessante, eu vou pedir carona ao GNT, porque é uma entrevista da Cássia Kiss, mas é uma entrevista da Cássia Kiss que depois que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que botar isso para você ver também. E é por isso que agora eu estou mexendo aqui na câmera, né? Que é justamente para você ver. A gente atrasa um pouquinho aqui, é tudo feito ao vivo direitinho, né? Porque, na verdade, é uma lição de vida que ela coloca. Quer ver? Vamos ver. Feito. Então, por isso que eu ainda não botei o silicone, por isso que eu levantei aqui, não estiquei aqui. E não botei as capas no dente, né? Bem-estar, para mim, hoje está desapegada. É entender que toda a mudança acontece do lado de dentro. Então, não adianta eu cuidar do lado de fora o tempo todo, se o lado de dentro está cheio de M.
é amar, é estar com o meu amor em dia, é saber que a qualidade do meu amor, das coisas que eu sinto que está chegando no outro, é de qualidade, é de verdadeiro, é genuíno. Isso para mim hoje é o que tem de maior valor. Quer dizer, é uma lição de vida curta, né? Eu quero parabenizar a GNT por essa matéria e que a gente teve a oportunidade de mostrar para vocês. Vem aí agora a sala de visitas, mas eu não poderia deixar de prestigiar, não é? Os amigos da Confraria do Rádio. Alô, você que é da Confraria do Rádio, aqui eu estou vendo aqui, olha, uma foto até muito interessante, essa senhora aqui, tá vendo? É a nossa queridíssima Ana Cristina Lage, do grupo Pintando 7, que é uma das creches mais conhecidas aqui da Tijuca e nossa amiga de muitos e muitos anos. Eu quero parabenizar porque a creche escola Pintando 7 está fazendo 30 anos de atividade. Que maravilha, 30 anos de atividade. E aqui algo que não pode ser exemplo. Vejam o Cristiano Ronaldo, como é que ele não gosta de dar autógrafos. Presta atenção nesse vídeo. Ó, o cara está tentando tirar a foto e é afastado para que ele possa entrar. É um ídolo, é um baita de um jogador de futebol, inegavelmente, mas olha o tamanho de segurança. É aquela história, é o tipo de comportamento que eu acho que o ídolo não deve ter nesse particular, né? Se você é ídolo e a pessoa se aproxima e pede para você dar um autógrafo, e aí você manda o segurança, né? De repente, olha aqui a minha amiga Isabelita dos Patinhos, alô Isabelita, brilhou ontem na novela, como é que é? Força de Querer, não é isso? Força de Querer. A Força do Querer, da Glória Pérez, né? As duas estão aí, olha. Um abraço grande, né? E aqui eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui o nosso Flávio Miranda. Vamos lá, vamos ouvir o Flávio Miranda. E você está em sintonia conosco, deu qualquer coisa aqui? Agora sim, vamos lá. Guarde segredo desse nosso amor, não deixe o mundo mal nos descobrir. Não deixe a paz que nos esconde aparecer para não termos que sofrer. Guarde segredo desse nosso amor. Não deixe o mundo ao nos descobrir. Não deixe a paz que nos esconde aparecer para não termos que sofrer. Porque mostrar e todo mundo ver, se é de nós dois e pra nós dois melhor. O nosso amor não deve aparecer pra ser mais forte, bem maior. Somente eu, você e mais ninguém vivemos bem, vivendo assim pra nós. Se somos mais do que perfeitos, temos direitos de viver a sós. Guarde segredo desse nosso amor. Não deixe o mundo mal nos descobrir. Não deixe a paz que nos esconde aparecer para não termos que sofrer. Porque mostrar e todo mundo ver, se é de nós dois e pra nós dois melhor. O nosso amor não deve aparecer pra ser mais forte, bem maior. Somente eu, você e mais ninguém vivemos bem, vivendo assim pra nós. Se somos mais do que perfeitos, temos direitos de viver a sós. Guarde segredo desse nosso amor. Não deixe o mundo mal nos descobrir. Não deixe a paz que nos esconde aparecer
é bonito esse CD? O nosso Flávio Miranda é irmão do falecido Roberto Ribeiro, um dos maiores cantores da música popular brasileira. O Flávio continua há muitos anos essa carreira bonita de samba. E olha, se você não pediu o seu CD, Sem Você Não Há Sentido, é o nome do CD, com 12 músicas, é só passar um zap para o Anderson Albernaz, que é 21964782230, 21964782230, que teremos muito prazer de enviar para você o CD dele. Custa apenas R$10 e mais as taxas do correio. Então fica combinado assim, tá bem, querido? Alô, você que está em sintonia conosco. Pois é, essa foi a passagem que nós demos aqui através do Facebook, né? E aí temos notícias diversas sobre o Rio de Janeiro, né? Andrade Gutierrez admite cartel em obras contra enchentes no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, né? Quando é que essa coisa da corrupção vai parar? É notícia do G1. Aqui notícia da Folha de São Paulo. Perícias divergem em 3 pontos sobre o áudio entre Temer e Joesley. Entre os tópicos de discordância está a validade da gravação como prova judicial. Deputado Rocha Loures está mal e vive momento crítico dentro de cela. Deputados não querem apressar rito de denúncia contra Temer. A Folha de São Paulo trazendo esta informação. Mas agora, meus amigos, nós vamos chegar, sem mais delongas, hoje excepcionalmente, nós não vamos responder ao ouvinte, porque eu tenho 2 convidados da melhor qualidade e vamos falar sobre a Terra de Jesus, que foi visitada pelo nosso querido Dr. Hernani Sampaio. Então nós vamos hoje diretamente à prece de Cáritas. Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais aqui, que tá esse ajeito tá meio estranho, não é? Nós vamos à prece de Cáritas e vai ter um comercial antes e depois a prece de Cáritas. Será que ela vai aceitar? Eu com moderação. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o poder e Tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aí a prece de Cáritas e vamos agora diretamente para a nossa sala de visitas, né? Você sabe, agora a gente recebe os nossos queridos convidados. Vou começar aqui à minha esquerda pelo nosso querido Werp Gomes. Bom dia, Werp! Ô, Fernando, mais uma vez, poxa, para mim é uma satisfação tão grande. Bom dia de novo, né? Exatamente, um bom dia muito especial. Você estava aí com uma série de anotações, sugestões aí a respeito do Brasil? Eu, inclusive, primeiramente quero mandar um abraço muito forte a toda a turma da confraria, né? Uhum. E Fernando, eu queria parabenizar mais uma vez a você por obrigado. Esse brilhante ser humano que você é. Muito obrigado. A Samira, né? Samira, sua esposa, e os filhos que você tem. E que eu tenho esse orgulho, esse prazer, essa alegria de há tantos anos já conviver com vocês, até, né? Dos meninos né, estar nascendo e eu estar acompanhando. Para mim, poxa, você nem imagina, eu vibro, eu me emociono a cada momento que eu vejo vocês. E você é um professor nato, né? Na comunicação e no lado profissional e principalmente na área humana e área espírita. Então eu acho que você é uma pessoa que é realmente uma bênção de Deus quando nós temos essa alegria de encontrar pessoas como você, como a Samira e essa família linda que você tem. E é muito raro, porque pessoas você encontra, né, poucas, agora gente é muito difícil. E justamente como você, é muito mais difícil. E eu lembro, por exemplo, né, quando nós estivemos já juntos, desde 84, 85, já, né? Aquelas coisas que nós passamos. Você vê que tem tempo, né? Poxa vida, quer dizer, depois chegamos a Tupi, já em 90. Quer dizer, isso para mim foi uma das coisas maravilhosas que realmente aconteceu na minha vida. E eu não podia dar esse testemunho, porque você vê o seguinte, os amigos, às vezes eles conhecem somente na hora boa. Nas horas realmente que você está no estrelato, você está ali num comando. Mas não sabe realmente o ser humano que você é, nem o que você representa e nem o sucesso que você faz. Você, por exemplo, quando começa o seu programa, a sua fala, a sua voz, você é uma coisa... Eu acho que eu não tenho nem palavras realmente para falar. Bondade sua. Porque, não, sinceramente, você é uma das poucas pessoas, eu, por exemplo, eu trabalhei com personalidades incríveis dentro de rádio. O Hilton Franco. E muitos poxa, todos outros, eles, né? Wagner Montes, essa turma toda, né? Entendeu? Então, são pessoas que foram também famosíssimas, entendeu? Agora, ninguém, é uma coisa estranha de eu até falar, mas é uma verdade, é uma coisa que eu tenho necessidade de dizer, Fernando. Não é por estar na sua presença, não é por dizer que eu tenho essa amizade com você, que eu tenho admiração muito grande, mas você é realmente um profissional que é inigualável. Inigualável, sinceramente. Não tem. Você pode trazer... Eu, por exemplo, agora convivi muito tempo com Antônio Carlos, por exemplo, vamos estar. Então, sabe, o profissional que eu ainda admiro são poucos. Agora, como você, não tem nenhum. Não tem nenhum mesmo. E eu falo de cadeira por quê? Porque eu tive a oportunidade de vir de uma televisão que era ao vivo. Ao vivo. TV Tupi. Exatamente. Eu venho de lançamento, quando surgiu a TV Excelsior. Entende? E desde a fundação até quando terminou, a Tupi, quando nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, já em 70, recebíamos vale de mercado, né, com pagamento, porque já estava uma situação terrível, e os poucos que foram para São Paulo, aqui a emissora já estava fechando, e os poucos que foram para São Paulo foi o Hilton Franco, Daniel Filho e muitos outros artistas que já de nome. Então eu passei por tudo isso. E também tive a oportunidade de fazer a viagem pelo exterior, trabalhando, né, sempre trabalhando, e conheci também o sistema de lá. Grécia. Participei de simpósios, por exemplo, inclusive na Grécia, entendeu? Estive na Dinamarca, Londres, e participei. E vi, eu falava sobre a velocidade do rádio e da televisão. E muitas pessoas não sabem quem é você, mas não sabem onde eu digo, você está numa emissora, num lugar que está te dando destaque, aí todo mundo é teu amigo. Todo mundo quer chegar junto e diz, e que é o Papa. E não é nada disso.
A realidade é outra, você tem necessidade de falar o que é verdade. Muito obrigado. Então, eu sinceramente, eu tenho essa. É incrível, porque é o profissional, o ser humano que você é, entendeu? Até mesmo na área espírita, você, o que você conhece, e que servia muita gente de chegar perto de você e procurar aprender. Por exemplo, agora, a nossa confraria. Poxa, já naquela época, nós fazíamos almoços. Você sabe almoços, reuniões com políticos, pessoas muito importantes também, e que realmente era um destaque incrível. Mas não surgiu a ideia. Que você, um abraço para o Carlos Issa, que está nos vendo, que eu não vejo há algum tempo, e que é diretor de uma emissora aqui, FM, agora me fugiu a memória, mas é um amigo querido de longa data. Está vendo, está mandando um abraço para nós. O Ricardo Felipe Guilherme também está vendo a gente agora. Bom dia, Fernando Sérgio, Samira, debatedores, seu programa é ótimo, aprendo muito todos os dias, diz ele. Obrigado, querido. O Oscar Berro, você me deu uma chance, quando você falou em Confraria dos Amigos do Rádio, eu gostaria que a Confraria dos Amigos do Rádio, que eu sou patrono, abraçasse esse programa como dela. Correto? Então, o que eu vejo, na verdade, alguns poucos amigos que aqui vieram, a Márcia Miranda, o marido dela, o Mário José, que é um bom cantor, por sinal, o Fernando Pereira, né? O próprio Oscar Berro, o Pedro Cirilo, que agora assumiu a diretoria do Hospital Federal da Lagoa, nosso querido doutor Pedro Cirilo e tal. Mas eu não vejo a confraria no Zap, e daí é um puxão de orelha no bom sentido, de comentar sobre o programa. Né? Por exemplo, eu volto aí a você, Web, vou voltar a você, porque eu vou focalizar aqui o nosso querido Hernando Sampaio, antes de mais uma vez reiterar o meu cumprimento, quero dizer da importância dele. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, até o Marco Silva lá dos Estados Unidos perguntou se vai ter o almoço hoje, e o Oscar Berro, sempre muito atento com a gente, o Oscar falou, o Fernando já confirmou, vai ter o almoço, Fernando Pereira confirmou. Infelizmente, mais uma vez eu não vou poder estar, porque eu já expliquei e volto a dizer, eu tenho que ir a Guapimirim para levar a minha sogra, que teve um exame médico a mais que não era esperado. Mas na sexta-feira que vem eu estaria aí. Mas eu queria dar esse recado. Alô você que é confrade, alô você que é confreira. Veja o programa Fernando Sérgio, prestigie o programa Fernando Sérgio e comente sobre ele. E eventualmente, querendo vir aqui, fale comigo, porque não tem mistério. A exemplo do nosso querido irmão, o Epe Gomes, que está há muito tempo aí. Na tela com você, esse que é um dos maiores oncologistas do Rio de Janeiro, Dr. Hernando Sampaio, meu amigo querido também de muitos e muitos anos, de outros debates, mas a presença dele hoje aqui é magnífica, porque nós vamos falar, não é? Primeiro, ele faz um trabalho, está no 30º ano da Exposição Cultural Espírita, que acontece lá no INCA, né, doutor? O Hospital do Câncer 2 INCA, antigo Hospital de Oncologia do INAMPS. Perfeito. Então tem vários debates, aliás, a palestra de hoje, que horas que ocorre? Às 13 horas. Às 13 horas, a prece e o espiritismo, e o palestrante é o Joaquim Gonçalves. Isso mesmo. Não é verdade? E tem inclusive uma revista, Mira, mostra a revista aqui para mim, olha que coisa interessante, a revista chama Cultura Espírita, né? E essa capa é muito bacana, porque é as pessoas seguindo o caminho de Jesus. Eu acho que é isso. Por falar em Jesus, e eu queria também que o ERP também fizesse as perguntas que achasse que deve, porque é um grande jornalista, está preparado para isso, não é? Ele fala de mim, mas não deixa falar dele. Muita gente não percebe a importância que ele teve, inclusive dentro da Rádio Tupi, na época do Dr. Alfredo Raimundo, né? Na TV Tupi, quando você foi dos primeiros diretores de programa da TV Tupi. Então, o doutor Hernando Sampaio, além de ser um médico excepcional, uma pessoa solidária, é um cristão convicto, porque pouca gente percebe que o espiritismo é cristão. E o amigo esteve em Jerusalém. O que o levou a Jerusalém? E se o senhor, quando estiver falando, quiser mostrar as fotos, a gente vai receber essa fala e vamos mostrar as fotos que o senhor trouxe aí num computador. Primeiro eu quero agradecer o convite do Fernando Sérgio, da Samira, para participar desse programa, não é? E ao mesmo tempo elogiar o valor, né, a excelência desse programa que eu vejo sempre na minha casa pelas manhãs. Eu faço sempre uma palestra, chama-se Pelos Caminhos de Jesus. Há muitos anos, dentro desse nosso grupo espírita lá do hospital, e em algumas casas espíritas para as quais eu sou convidado para proferir essas palestras.
A minha admiração por Jesus Cristo já vem de muitos e muitos anos, que além da admiração, era um dos meus guias e mestres espirituais. E a família sagrada, né? Jesus, Maria e José. Então eu sempre quis ir a Jerusalém para conviver, participar ou estar presente em todos os lugares que Jesus, Maria e José estiveram. E isso fazia parte de um projeto meu antigo de vida e eu fui. Então é um lugar... Tem 2 anos, né? Foi em 2015. Eu fui em maio de 2015. Então lá o que mais me chamava a atenção era o seguinte: primeiro, é um dos lugares mais antigos do mundo, né? Então Israel, ou Palestina Antiga, ou Galileia, ou Judéia, enfim, aquela área é uma das áreas mais antigas do mundo. E para a gente ter uma ideia, a cidade mais antiga do mundo e habitada é Jericó. Olha. Que fica a 25 quilômetros de Jerusalém. Então eu tive também o prazer de passar nesse local. Então, muito bem, essa área toda da antiga Palestina ou de Israel sempre foi um lugar muito oprimido e muito invadido também. Então os babilônicos, os gregos, os egípcios, né? Todos eles invadiram durante muitos e muitos anos essa região, e essa cidade, principalmente a cidade de Jerusalém. Muito bem, 60 anos antes da vinda do Cristo, a cidade estava invadida pelo Império Romano. Então a população toda aspirava à libertação. E por isso que eles esperavam com muita ansiedade, né, a chegada do Salvador, do Messias. O povo naquela ocasião pensava que o Salvador, o Messias, seria um homem que viria expulsar os invasores daquela terra, quando na realidade era o Filho unigênito de Deus que estava para chegar. E me apaixonava também as profecias. Então, para nós termos uma ideia da importância do assunto, 8 séculos antes, 800 anos antes da vinda de Jesus, um profeta chamado Isaías proferia: eis que uma virgem dará à luz uma criança, e essa criança se chamará Emmanuel, o Salvador, o Messias. Um pouco tempo depois, outro profeta chamado Miqueias pronunciava sempre: Belém Efrata, tu és pequena demais para abrigar um ser da tribo de Judá, da Galileia, mas de ti sairá o soberano de Israel. E um pouquinho mais à frente, teve o Simeão. Simeão era um velhinho que perambulava pelas ruas da velha Jerusalém, da cidade muralhada, né, de Jerusalém. Ele proferia: eu tenho uma missão na terra, de um dia ter em meus braços o Filho de Deus. Muitas pessoas pensavam que ele era maluco, mas na realidade, em determinada ocasião, Maria e José, com Jesus pequeno ainda, foi a Jerusalém. E a uma distância de mais de 100 metros, o Simeão se levanta, os olhos dele se enchem de lágrimas e ele aponta: lá vem o Filho de Deus. E naquele momento de grande emoção, Jesus, criança, vê o Simeão, abre os bracinhos e faz a intenção de abraçá-lo. Ele põe Jesus nos braços e diz: meu Deus, eu cumpri a minha missão, agora eu posso morrer, agora eu posso desencarnar. Então isso foi fantástico, e a partir daí então me deu essa vontade de ir a Jerusalém, e eu lá com o guia judeu tive a oportunidade de conhecer várias cidades. O Epp tem uma pergunta. Não, eu estava só esperando ele complementar. Você vê, Fernando, com você nós sempre recebemos grandes aulas, entendeu? São aulas que você cada vez aprende mais com você. E hoje, por exemplo, você vê, o Dr. Hernani Sampaio é uma alma maravilhosa. Eu posso dizer, porque eu acompanho ele há muitos anos. Quando ele veio para o teu programa já na Tupi, eu acho que devo ter sido o primeiro a levar o Dr. Hernani Sampaio para a Rádio Tupi. Uhum. E Fernando, é uma pessoa maravilhosa, e você vê de um espírito fantástico, né? E esse conhecimento, essa história que ele trouxe, antes do programa ele estava conversando conosco e trouxe aqui uma história fantástica. Cultura, né? Exatamente, que ele foi lá e conheceu os fatos, né, em loco. Então eu acho isso uma coisa linda, maravilhosa. E você tem trazido aqui personalidades fantásticas. Eu acho que o seu programa está de uma forma tão brilhante e tão importante, que eu te confesso que há meses que eu estou esperando esse convite
para vir a esse programa, entendeu? E para poder participar, e até chegou o momento né, de estar aqui com vocês. Então, eu acho que não há preço que pague isso. Então, voltando ao Dr. Hernandes Sampaio, além do médico espetacular, um grande profissional, né, que inclusive eu hoje fiquei até surpreso, eu sei que ele tinha muitos anos já nesse hospital ali de oncologia, né? Mas ele hoje, conversando comigo, são 42 anos e olha, prestando um serviço brilhante e realmente ele é muito bom. É uma vida, né? Não, e como ele é prestativo, quantas pessoas ele tem ajudado, quantas pessoas ele tem ajudado e realmente ajudado mesmo, que eu acompanhei e acompanho o Dr. Hernandes Sampaio. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, Hernandes Sampaio. Meus parabéns, viu? Parabéns, Fernando Zé, por você realmente trazer pessoas aqui que mostram realmente a importância do ser humano aqui na Terra. Muito obrigado. Tá vendo? A sua fama, ela se expande, digamos assim, no Rio de Janeiro, notadamente pelo trabalho excepcional de médico, mas também de espiritualista, né? Eu agradeço as palavras generosas do Herpes, né? Mas na realidade tudo isso faz parte de uma missão. Eu vim a esse mundo com uma missão de ser médico, uma missão de ser divulgador espírita, uma missão de pregar o cristianismo e a missão de fazer o bem às outras pessoas. Essa é que é a nossa missão. Mas voltando aqui à nossa viagem até Terra Santa... queria mostrar as fotos enquanto você fala, para aproveitar o tempo. Está Vamos bom, lá. e o que é que eu ponho aqui? Acho que no teu colo fica melhor, porque é para mim focalizar. Então, okay. Muito bem. Vamos então, lá. Conforme eu estava falando, com o guia judeu, lá na Terra Certo. Santa, eu tive a oportunidade de ter vários ensinamentos, né? Ensinamentos geográficos, políticos, históricos, religiosos e cristãos. Então, por exemplo, esse slide aí mostra Tel Aviv. Tel Aviv é a capital do Estado político de Israel, não é? Que foi fundado em 1948 pelo Ben Gurion. Certo. E está instalado até hoje e fez com que, por exemplo, Tel Aviv fosse uma cidade fantástica, né? Uma cidade que está em 20º lugar entre as cidades que têm a melhor qualidade de qualidade de vida do mundo. Então isso aqui é Tel Aviv, que é uma cidade que lembra muito o Rio de Janeiro, né? Lembra muito Copacabana, essa praia. Bonita, né? Mas na realidade, eu estou querendo aqui passar. Aqui você não seria uma igreja, um sepulcro. Sim. Seria. Aqui esse local, eu vou voltar que eu estou um pouquinho adiantado. Eu estou um pouquinho adiantado. Então, na realidade, é o seguinte, uma coisa muito importante, é porque o tempo é um pouquinho diferente. É diferente. Eu tem que se guiar por aí. Eu vou voltar aqui, tá muito bem. Tá bom. Viagem à Terra Santa. Então, agora você, está aparecendo você, parece areia, né? Aí, muito bem. Então, conforme eu falei, é uma cidade moderna, fantástica, Tel Aviv, mas a importância maior para mim era conhecer as cidades velhas. Certo. Então, em direção às cidades velhas, nós passamos por essa primeira cidade aí, que chama-se Cesareia. Cesareia tem esse nome porque ela foi dada pelo César, foi dada pelo Herodes para o César. Então chama Cesareia. Essa foto aí é uma corrida de bigas, né? Em que a gente vê que naquela época havia um número muito grande de romanos. Então, para vocês terem uma ideia, lá atrás tinha uma arquibancada antiga. Então, uma estimativa que durante essas corridas, pelo menos 2.000 a 3.000 romanos sentavam-se nessa arquibancada para assistir essas corridas. Então, mostrando que naquela época o número de romanos que habitavam as terras santas, né? Israel, a Palestina, era muito grande, né? Era muito grande. Então, um pouquinho mais adiante, nós vamos para uma cidade chamada Haifa. Uma cidade que é muito, muito interessante, né? Porque ela tem uma quantidade muito grande de jardins, né? Muito lindos, bem preparada. Então, é uma cidade que fica às margens do Mar Mediterrâneo. Olha só. Mar Mediterrâneo. Então, é uma cidade também muito fantástica. Indo um pouquinho mais adiante, a gente vai passar por São José do Acre e nós vamos, então, chegar à cidade de Nazaré. Então, aí é Nazaré. Nazaré, para vocês terem uma ideia, todos os lugares em que Jesus, Maria e José estiveram,
eles construíram a igreja em cima para preservar. Olha. Então essa igreja aí chama-se Igreja da Anunciação, que foi construída em cima dessa gruta, essa que está mais iluminada, que é a gruta em que Maria recebeu o anjo Espírito Gabriel. Foi nessa gruta, então, em que o anjo... Olha a gruta aí, né? Essa gruta está mais iluminada, mas nessa foto agora eu acho que está mais aproximada, não é isso? Está mais Está aproximada. mais aproximada. Então é um lugar fantástico que passa uma energia Eu muito vou te grande. orientando na medida que passar o slide, porque Isso. nós temos um telão aqui, mas o telão tem um retardo, né? Então agora está a gruta. Então essa gruta é uma gruta fantástica, né? Foi nessa gruta em que Maria estava, de repente o anjo Gabriel chegou. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então foi nesse momento que a Maria de Nazaré, filha da Ana e Joaquim, soube que iria abrigar no seu ventre o Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, materializado em seu útero. E respondeu, eu sou a serva do Senhor, faça assim em mim a sua vontade. Exatamente. Então aí eu tive uma emoção muito grande, porque eu me perdi do grupo de excursão. E eu fui orientado pelos guias que se eu me perdesse ali, eu teria que me virar para chegar até Jerusalém. Eu teria que alugar um táxi para chegar. Então foi aí então que eu comecei a rezar para Maria, e a Maria me apontou uma escada, e eu ao subir essa escada encontrei o grupo que eu havia perdido lá em cima. Que beleza, Não é? maravilha. Aí de repente nós chegamos aí em Nazaré. Essa aí é um dos cômodos da casa de Maria e José. Que emoção, hein? É uma emoção muito grande. Você está no lugar, entendeu? O lugar em que viveu a Sagrada Família. E essa gruta agora que está aparecendo? Parece que é uma saída da gruta. Lá no final tem uma portazinha curva, né? Um portão curvo. Seria uma das saídas, talvez? Não. Isso aí é a carpintaria do José. Olha só. Que ficava fantástico. na parte inferior da casa. Da casa. Carpintaria. Aquela foto anterior é um dos cômodos, né? E aí é a carpintaria de Jesus, que ficava na mesma casa em que ele morava. E essa carpintaria é muito interessante, está com essa luz verde, e você, ao se aproximar, você vê lá todo instrumento que José, o carpinteiro, usava. Olha que coisa. Então é uma coisa, é um momento assim que você retorna. E aí, doutor, agora nós temos um amigo na frente do que parece ser uma igreja, uma coisa assim, convento. Não, essa aí é a igreja sob a qual está a gruta e a casa de Maria. Ah, perfeito. Essa igreja chama-se Igreja da Anunciação. Da Anunciação. Foi exatamente a igreja construída em cima daquela gruta para preservar aquela gruta. Então, agora isso aí tem uma foto sua, né? Na frente de, me parece que é um terreno murado. Não, aí assim. é o seguinte, aí é onde Jesus fez o sermão das bem-aventuranças. Ah, pois não. Então aí lá no fundo você vê o Mar da Galileia. Esse ponto onde eu estou é exatamente o ponto em que Jesus fez o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados que creem, porque deles será o reino do céu. Maravilha. Então também eu tive uma emoção, porque esse ponto aí foi justamente o ponto em que Jesus esteve proferindo esse sermão. Lá atrás, esse Mar da Galileia foi o mar em que ele fez a multiplicação dos peixes, fez a multiplicação dos pães, naquele milagre provavelmente famoso até que de Jesus. tenha andado sobre as águas. Essa igrejinha aí foi construída em cima dessa pedra. Essa pedra que está abaixo do altar foi a pedra em que houve o milagre da multiplicação dos peixes. Em Cafarnaum, quando Jesus teve os primeiros contatos com Pedro e falou: Pedro, a partir de hoje você será um pescador, não só de peixe, mas um pescador de almas. É verdade. A próxima foto, que já está aparecendo, parece ser um rio, uma coisa assim. Esse aí é o Rio Jordão. Olha só. Esse Rio Jordão foi o rio, que é fantástico, foi o rio em que Jesus Cristo foi batizado pelo seu primo João Batista. Filho da Isabel e do Zacarias. Então também é um rio maravilhoso, muito bonito, ele tem uma cor fantástica, azulada, esverdeada, né? Certo. Então também aí você está com a mão em cima do quê? Essa pedra fica abaixo do altar de uma igreja chamada Igreja da Agonia. Essa Igreja da Agonia fica próximo ao Jardim de Getsemane.
Getsemane era o jardim em que Jesus Jesus fazia suas orações, onde ele orou a oração do Pai, que nós chamamos o Pai Nosso, pela primeira vez. Então, em cima essa pedra onde eu estou pondo a mão, foi a pedra em que Jesus orou a oração do Pai, o Pai Nosso, pela primeira vez. Hoje ela está abrigada, né, dentro da Igreja da Agonia em Jerusalém. Que maravilha. Tem uma pergunta do Eco. O que é o Eco? Fernando, olha só. Eu queria aproveitar, inclusive, agora, né? Aproveitando essa aula, essa grande aula do Dr. Hernani Sampaio, eu queria dizer o seguinte. Por exemplo, né? Você que é um grande professor, pode me responder a isso, né? Falando do lado espiritual, que isso é uma história fantástica, né? Que ele está trazendo aqui e que é muito importante para todos que estão nos vendo. E, Fernando, eu, por exemplo, leio como eu sou, mas espiritualmente eu tenho uma fé incrível. Tanto é que quando nas minhas orações e durante todo o tempo, eu agradeço, né? Aos meus guias espirituais e aos espíritos de luz. Certo. E no meu ver, eu penso o seguinte, que Deus está ali no comando de tudo. E eu acho que Ele envia, né, esses guias espirituais para todos aqui na Terra. Sim. E então cada um tem o seu livre-arbítrio. As pessoas que sabem as consequências do que fazem, né? Cada um responde por aquilo que ele está fazendo. Então é curioso que a gente às vezes fica na dúvida. E você, como conhece tão bem, eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre esse lado dessa motivação que nós temos. Eu, por exemplo, tenho meus guias espirituais e meu espírito de luz. Faço minhas orações, sempre fui na igreja católica e tudo mais, mas do lado espiritual eu acho que é uma coisa, porque Deus é um espírito. Então eu acho que é uma coisa fantástica. Eu queria saber isso. Antes, porém, eu queria mandar um recadinho também, Fernando, para as pessoas que nos ouvem. Sim. Eu parabenizo aquelas pessoas que têm uma cabeça muito melhor do que outras, porque todos nós somos assim, né? Claro. Eu tenho defeitos horríveis, sabe? Todos nós, teimoso, né? somos e chato, e realmente eu tenho grandes defeitos. Mas queria mandar um recadinho. Por exemplo, tem pessoas, se você aproxima das pessoas, você vai numa festa, aí você leva uma personalidade, o Dr. Hernani, ou um coronel, ou um advogado brilhante. Aí o cara está ali e não sabe quem é. De repente você tem, aquele ali é o fulano de tal, aquele fulano. Daqui a pouco as pessoas começam a se aproximar. E eu acho que a vida não pode ser assim. Eu acho que você tem que dar valor a qualquer pessoa. O ser humano é um ser humano. Claro. Tem que ser valorizado em qualquer estado que ele esteja, em qualquer circunstância da vida. Porque a vida é uma oportunidade. Verdade, Tem a oportunidade de conseguir coisas melhores. E outras dificuldades da vida não conseguem. Então eu acho que o ser humano tem que saber isso. Você vai em qualquer lugar, as pessoas não te respeitam nem, mas você nem sabe quem é você. Eu acho que está rigorosamente dentro do que disse Jesus, ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e que é tão difícil, né? Isso. Que a maioria não consegue. Há religiosos discriminando religiões porque são diferentes, há pessoas que discriminam pela aparência, discriminam pela cor, né? E enquanto houver esse tipo de coisa, evidentemente terá muitos problemas na vida. Né? Então, só para uma explicaçãozinha rápida, por exemplo, nunca falo de mim. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de dizer, conforme você já colocou, né? Eu venho de um tempo que a gente aprendia o que era rádio, o que era televisão, você tinha que ser um profissional. Agora não é amizade, o cara vai lá, não conhece nada daquilo e vai ser profissional. Eu, por exemplo, eu vim de um tempo, eu cheguei nos últimos anos do Guiarone, escrever com ele, só auxiliar, mas dar ideias e tudo. Isso é um orgulho fantástico. Claro que eu tive, por exemplo, José Messias, por exemplo, um grande profissional, com ele, e nunca teve o mérito, o valor que ele precisava ter, não teve. Como você, por exemplo, você é um homem que tinha que estar em primeiro lugar numa rádio, numa televisão Globo, qualquer lugar, você tem uma voz fantástica, você é um profissional incrível. Então, eu acho que tudo está errado. Eu, por exemplo, dirigi a Dercy Gonçalves junto com o Dari Reis, éramos diretores ali no Foco, eu apresentava até o final do programa. Então, são coisas que a gente passa e as pessoas não sabem de nada, não sabem nem quem você é, e às vezes discriminam. Só eles é que são importantes, mas todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes no que fazemos, e o ser humano que você representa. Verdade, então, não pode discriminar. Não, eu acho perfeito. Eu preciso passar isso. Claro, fez muito bem. Voltando ao doutor Hernando, tem uma pergunta que vem dos Estados Unidos, do Marco Silva. Ele está perguntando, doutor, o que tem no centro de Jerusalém?
É a pergunta dele. Eu acho que essa foto aqui mostra mais ou menos o que tem no centro de Jerusalém. Aqui onde eu estou agora, chama-se Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras foi onde Jesus fazia os seus sermões, né? o sermão da montanha principalmente. Aqui, se a gente for ver de baixo para cima, nós vamos ver aí o seguinte. Eu estou lá em cima no Monte das Oliveiras, aí na parte mais branca chama-se o cemitério judeu, tá? Sim. Um pouquinho mais à frente, onde tem essas plantas, são Jardim Getsemane, onde Jesus orou o Pai Nosso pela primeira vez, onde Jesus foi beijado pelos Judas e onde Jesus foi preso para ir para a crucificação. Então, Jardim Getsemane tem as oliveiras da época ainda, inclusive vou mostrar um pouquinho à frente, uma oliveira que tem 3.000 anos e sob a qual Jesus fazia suas orações. Um pouquinho mais à frente nós temos a cidade muralhada de Jerusalém, que é um lugar fantástico, e um pouquinho mais acima nós temos a Jerusalém Nova. Certo. Nova, que tem tudo que uma cidade moderna tem. Mas o fantástico é essa cidade muralhada. Essa cidade muralhada, ela tem 7 entradas, ela funciona dia e noite. Dentro dela moram cerca de 40.000 pessoas, tá? E lá dentro nós temos tudo relacionado à época de Jesus e também temos várias etnias, várias religiões. E na realidade o bom de você chegar a Jerusalém é visitar a cidade muralhada de Jerusalém. Né? Nesse próximo slide que eu vou mostrar aí. Já está aparecendo. Parece ser uma. É oliveira aí? Essa oliveira é essa que tem 3.000 anos. Ela conviveu com Jesus. Essa oliveira, ela fica ao lado da Igreja da Agonia, e foi embaixo dessa oliveira que Jesus foi preso. Foi beijado pelo Judas, foi preso e foi levado à crucificação. Então você vê que ela tem uma proteção de cercas, né, para evitar que o pessoal estrague, mas essa oliveira tem mais ou menos 3.000 anos e era a oliveira preferida por Jesus para proferir as suas orações. Conviveu. E eu tive o prazer de colocar a mão nessa oliveira, que é uma coisa muito interessante. E aí essa gruta? Essa gruta aí foi o seguinte, essa gruta também chama-se um lugar chamado Enquerém. Enquerém é uma cidade que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, e nessa gruta aí foi quando Maria foi visitar a sua prima Isabel. Ambas já tinham uma certa idade, né? Quer dizer, não era comum a pessoa chegar nos seus 15, 16 anos e não estivesse grávida. Então foi quando Maria foi visitar Isabel, a Isabel abriu os braços e falou: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Repetindo as mesmas palavras do anjo Gabriel. E foi aí então que a Isabel não sabia, aparentemente não sabia que ela estava grávida. Então Maria foi a essa gruta, as duas ficavam nessa gruta, e foi aí que as duas fizeram a revelação que estariam grávidas. Maria de Jesus, Isabel do João Batista, primo, e que seria o homem que batizaria Jesus Cristo. Então eu tive também a honra, o privilégio de estar nessa gruta, nessa cidade chamada Enquerém, que é uma cidade também fantástica. Verdade. Aí você está, aparentemente, parece ser uma mesa, dá a impressão que você está debaixo de uma mesa. O que é isso? Não, isso aí é o seguinte. Isso aí é em Belém. Belém, onde nasceu Jesus. Belém, onde nasceu Jesus. Esse lugar que eu estou é a manjedoura famosa em que o corpinho do Jesus menino esteve. Olha que coisa. Então você vê ali embaixo tem uma estrela de Davi, né? Que Jesus era um descendente de Davi. Então eu tive o privilégio, a honra, a emoção de colocar a mão onde foi posto o corpo de Jesus. Esse lugar é muito interessante, é o seguinte, lá nós temos, esse lugar é a Palestina, é no estado palestino. Por exemplo, o nosso guia, que era judeu, Jerusalém pertence ao governo judeu, né? A Israel. Esse local, Belém, Efrata, né, pertence ao Estado palestino. Tanto que o nosso guia, ele foi convidado a descer do ônibus, ele não pôde entrar na cidade, e uma guia palestina então assumiu. Então esse lugar também passou emoção muito grande. Esse é extraordinário, né? O lugar em que Jesus nasceu. Olha só. Em Belém. Agora você está colocando a mão o que parece ser uma tumba, seria isso? Isso bem. Muito bem. Quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz,
ele foi entregue para Maria e Maria Madalena. Então, de acordo com os costumes judeus, o corpo foi posto em cima dessa pedra. Então, essa pedra aí, que é uma pedra retangular, onde eu estou pondo a mão, foi a pedra em que o corpo de Jesus foi colocado, após ser retirado da cruz, foi banhado, foi envolto num tecido muito fino e foi levado ao sepulcro. Olha só. Então, eu tive a emoção... Aí você dá para ver pelo meu semblante de colocar a mão, né? Que eu coloquei a mão nessa pedra que tem mais de 2000 anos e na pedra em que o corpo de Jesus foi colocado. Então é uma emoção muito grande, é uma honra muito grande, eu acho que é um privilégio muito grande. E agora tem uma outra foto que é o teu rosto, né? Agora por trás tem o que seria... Não sei se parece banca de camelô. Não, isso aí é o seguinte, isso aí é a Via Dolorosa. Isso aí é todo o caminho que Jesus percorreu, né? Desde a primeira estação até a última. Então também você vai caminhando e vai sentindo, pisando no piso em que Jesus pisou. Tá entendendo? Agora, lamentável é o seguinte, que esse corredor virou um mercado, né? Então você vê aí que há mercadores aí de várias etnias, né? Árabes, agora, por exemplo, mudou... E está aparecendo o chão, né? Esse chão aí foi o chão que Jesus pisou. Então eu tive o privilégio de passar nesse piso em que Jesus passou carregando a cruz. E aí parece ser algo em cima, não sei, tem... parece ser lâmpada, seriam lâmpadas? Não, isso aí é o seguinte, isso aí é a entrada da gruta do sepulcro em que o corpo de Jesus foi colocado. Tanto que lá você não pode fotografar e nem pode... Você pode entrar de 1 a 3 pessoas de cada vez. Então não pode fotografar. Então eu também tive o privilégio de entrar no sepulcro chamado Santo Sepulcro, em que o corpo de Jesus foi colocado. Você vê que ela tem aquela parte assim meia ovalada, né? E ao lado ali ainda tem um pedaço daquela pedra circular que foi colocada exatamente para ninguém entrar. E aí esse teto aí, esse teto é o seguinte, isso aí é a igreja do Santo Sepulcro. Então, conforme eu falei no início, todos os lugares por onde Jesus passou, foi construída uma igreja para proteger. Que emoção, né? O Herpe Gomes, quem está nos vendo agora, o Dr. Pedro Cirilo. Pedro Cirilo, um abração. Hoje ele é o diretor-geral do Hospital da Lagoa. Meu abraço, meus parabéns, Pedro Cirilo. Uma grande personalidade, né? Inclusive, eu estou convidando, caso vocês possam, para a semana que vem, na sexta-feira, caso possam estar aqui, para a gente dar uma continuidade a essa... E até para a gente falar um pouquinho das emoções do Dr. Hernani, porque foi muito enriquecedor as fotos, né? Eu vou até esticar um pouquinho o programa, porque o tempo voa e de repente a gente tem 1 hora e já chegou a 1 hora, mas eu vou fazer hoje o programa excepcionalmente com mais 10 minutos. Mas diga lá. A importância desse depoimento, dessa história fantástica do Dr. Hernani é uma coisa incrível, né? Eu acho que é onde eu digo, é uma pessoa, uma alma iluminada. Está sendo merecedor de toda essa oportunidade que ele está tendo. É uma coisa incrível. E eu queria parabenizar mais uma vez a turma toda da confraria, né? Inclusive o Pedro Cirilo, né? Meus parabéns. E falar da importância de participar dessa confraria. E mais ainda, Fernando, do seu programa. Eu acho que a confraria, né? Os participantes são maravilhosos, são pessoas maravilhosas. Eu acho que eles não podiam perder essa oportunidade, Fernando, de participar de um programa como o seu. Eu acho que isso é uma fantástica, porque você está levando essa mensagem não só para o Brasil, mas está levando para o mundo. Para o mundo, então, aliás, estamos tomando carona na viagem que o Dr. Hernani fez, né? É uma oportunidade que a pessoa tem de se mostrar, né? Eu acho que é muito bom, ainda mais ali que nós temos grandes personalidades, né? Então eu acho que todos, a gente não pode citar o nome de um ou de dois, porque ali são todos são importantes para nós. Certo. Então acho que, Fernando, isso é muito bom. Eu acho que a turma da confraria, se você puder oferecer essa oportunidade que você tem nesse tempo, que é muita gente querendo participar desse programa. Como eu falei, sinceramente, foram meses que eu estava aguardando. Mas segundo o próprio Jesus nos disse, batei e a porta abre-se-vos-á. A gente não pode adivinhar.
Né? Sim, claro. Porque às vezes eu quero ter um convidado aqui e às vezes a gente luta, porque a gente tem uma limitação de nomes e tal. Claro. Então as pessoas têm que perceber que nós estamos aqui às ordens. Isso é importante. Ó, inclusive eu quero falar também, Fernando Sérgio, desse seu livro. Se você me permitir, eu queria mostrar esse livro aqui. Esse já está com a edição esgotada. Esse, na verdade, é um livro psicointuitivo, né? Chamado Só o Amor Constrói, que eu agi como escritor, mas, na verdade, é um livro que foi meditado pelo espírito de Richard Velocity, que foi um homem que foi trapezista nos circos norte-americanos e que mais tarde reencarnou no Brasil. Mas te agradeço, Só o Amor Constrói. Exatamente, você já traz está essa história. esgotado. Eu acho que um brilhantismo, eu vou ter uma alegria tremenda de poder também. Muito obrigado. Aliás, eu vejo o teu desde o primeiro livro, né? Exato. Que eu acompanho você. Já estamos no terceiro e já temos com um quarto pronto, né? Mas esse eu ainda não posso dizer porque ainda estamos fechando um contrato com a gravadora. Então, eu digo que a pessoa que tiver essa oportunidade, vem aqui, vai dar seu testemunho, sua história de vida, como o Dr. Renan Sampaio. São pessoas que realmente precisam mostrar o que faz, o que estão fazendo, porque onde eu disse, eu acho que a pessoa é importante pelo que ela é, como ela se comporta, né? O que ela pode mostrar de bom, prestar tipo como o Dr. Hernani, chegar lá e, por exemplo, dar uma assistência especial, quer dizer, você com seus conceitos, com o seu brilhante pensamento, né, humanístico, né? Então, eu, por exemplo, Fernando, eu sinceramente, eu às vezes até eu fico triste por não poder ter um convívio maior, né, com você, com sua família, entendeu? Porque eu sempre me senti muito bem. E às vezes eu tive muitos momentos de precisar de socorro, e espiritualmente eu pensei em vocês. Muito obrigado. Então, para mim, sinceramente, eu fico emocionado de falar nisso. Valeu, Web. Eu quero agradecer a sua presença hoje. Muito obrigado. E dar agora as palavras finais. Tem ainda mais uma foto que ele está mostrando aqui. Eu acho que é essa isso, foto aqui é o seguinte, é nas proximidades de onde foi realizada a última ceia. Olha Tem aqui só. uma coisa que é muito interessante de Jerusalém, lá, que todas as edificações, até a mais moderna, são construídas nesse tom de cor. Sei. Esbranquiçado justamente para a cidade ficar uniforme, né? Certo. Para a cidade ficar uniforme. Essa aqui aí é o Muro das Lamentações. Olha só. O Muro das Lamentações. Essa aqui, essa próxima, o que essa próxima... Tem uma santa, aparentemente, um corpo embalsamado. Essa é a última foto, e eu vou encerrar com essa foto. Essa foto aí, já em Jerusalém, onde no final de vida Maria foi morar com a sua prima Isabel e com João Batista. Certo. Essa imagem representa Maria dormindo. Chama-se a Igreja da Dormição. Isso por quê? Porque conta o cristianismo local que Maria adormeceu e morreu, e desencarnou. E o corpo dela sumiu. Ninguém sabe como o corpo dele. Eu acredito que o corpo dela ascendeu ao céu. Então, para finalizar, Fernando Sérgio, isso aqui é a coisa mais fantástica. Maria, já no final de vida, ela estava nessa casa e de repente ela viu um senhor do outro lado. Senhor uma pessoa muito carismática. E a Maria chamou, meu jovem, vem até aqui, meu jovem. O rapaz foi se aproximando. Aí o rapaz falou, Maria, eu queria muito falar com você. Porque eu aprendi tudo da vida com você, com José e com Jesus Cristo. Se você usa todos os ensinamentos cristãos do meu filho Jesus Cristo, você, meu filho também é. Entra. Os dois começaram a conversar, e em um determinado momento, esse rapaz abraça Maria. Viu, Fernando? Sei, na hora que abraça Maria, Maria olha para as mãos dele. Quando olha para as mãos dele, vê as chagas. Sei. E a Maria fala, você então é meu filho. Você veio me visitar? Ele, mãe, eu vim lhe visitar. Eu vim lhe visitar porque meu pai mandou avisar que está na hora de você subir conosco. Está na hora de você ocupar o seu lugar no maior grau da espiritualidade. Foi aí então que Maria adormeceu e ascendeu aos céus, com Jesus ao seu lado, e hoje está no mundo espiritual ao lado de Jesus, de José
e de Deus. Que maravilha, maravilha, uma palavra de esperança. Doutor Hernani, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Espero que o amigo, se puder, aceite o convite na próxima sexta-feira, de aqui estar conosco, juntamente com o EP, de repente, para a gente dar continuidade, porque eu quero saber, não houve tempo, saber da sua emoção, né? Saber pequenas coisas que aconteceram nessa viagem tão espetacular. Muito obrigado. Eu que agradeço, e só para finalizar, Fernando, é o seguinte, eu tenho uma adoração muito especial pela Sagrada Família, pelo que o José representou, e poucas pessoas sabem, pela figura de Jesus e pela figura de Maria. Se um dia eu estivesse com Jesus, eu ia falar, Jesus, me perdoe, mas em alguns momentos a minha admiração por Maria, sua mãe, é maior do que a que eu tenho por você, me perdoe. Com certeza, nesse diálogo hipotético, ele falaria para mim, Hernani, eu também. Fantástico, fantástico. Vamos aplaudir, porque merece, sem dúvida alguma, ser aplaudido. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Samira, muito obrigado. Sim, eu obrigado. Vou finalizar com um trecho do livro. Samira, mostra o livro para mim, mas eu não posso desmarcar, porque senão eu me perco, né? Esse livro é de minha autoria também, chama Vida e Sucesso. Esse livro teve muito êxito, porque, deixa eu tentar mostrar aqui, porque ele refletia as opiniões que me foram pedidas e que foram dadas a muitos ouvintes. Mas para não ficar com a responsabilidade de ser conselho, o que acontece? Eu peguei, me escudei antes de cada resposta, eu me escudei em grandes personalidades da humanidade. Como nós estamos falando de uma coisa tão bonita que foi Jesus, tem uma parte que talvez seja um pouco extensa, né? Mas um amigo que me pediu nesse livro dizer, Fernando, o que dizer, amigo, daqueles que levam ao pé da letra o texto bíblico, como os fundamentalistas que dizem que os homossexuais queimarão no inferno, com base nesta passagem do Antigo Testamento, quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Qual é a sua opinião? Nesse livro eu disse o seguinte, faz-se necessário perceber que, embora inspirado por Deus, o texto bíblico sofre a influência daqueles que o psicografaram, sim, porque todos aqueles que escreveram intuídos por Deus, não é? E, obviamente, na medida em que o tempo for avançando, as coisas vão mudando. E tanto isso é verdade que existem passagens bíblicas maravilhosas e absolutamente verdadeiras, mas existem outras verdadeiramente absurdas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma delas, não é? No Levíticos, por exemplo, quando eu queimo um touro no altar com um sacrifício, eu sei que isso cria um odor agradável ao Senhor. Levítico 1:9. A outra, é permitida a venda de uma filha como escrava. Isso é inadmissível nos dias de hoje, mas está lá na Bíblia. Não é permitido ter contato com uma mulher enquanto ela está em seu período de impureza menstrual. Levítico 15:19-24. Quer dizer, é outro absurdo, para a época era aceitável, para hoje não é. Entre outros, Levítico 25:44, pode possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, se eles forem comprados das nações vizinhas. Quer dizer, imagine você sair daqui e comprar uma argentina como escrava, ou um argentino, ou um paraguaio, ou um uruguaio. Isso é absurdo e absolutamente não corresponde mais ao texto da verdade. E é por isso que, em 1850, Allan Kardec teve a capacidade de codificar a doutrina espírita e de trazer à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, que, lamentavelmente, eu quero crer que nem 80% da humanidade sabe da existência desse Evangelho, que explicava esses exageros todos. Então, quem se guardou no pé da letra, né, perceba que existem 80% das coisas bíblicas são absolutamente aplicáveis aos dias de hoje, mas 20%, a exemplo dos textos que foram retirados à época de Constantino o Grande, né, que foram obrigados a ser retirados, que falavam de reencarnação, esses 80%, na verdade, falam a verdade e 20% não. Por exemplo, aqui um outro, em Gênesis 4:8-17, após ter matado Abel, Caim, expulso por Deus, foi parar em terras distantes, onde conheceu uma mulher e teve filhos. Que mulher?
Se você julgar ao pé da letra, a Bíblia diz que só havia Adão e Eva. Qual era a outra mulher que tinha? Quem é que teria feito essa mulher? Então você observa aí os exageros, e esses exageros é que infelizmente levam as pessoas a mal interpretar, a discriminar, a se acharem diferentes. Muito bem, e por fim, finalizando o programa do dia de hoje, eu vou finalizar, já que falamos em Jesus, da parte de Lucas 6,41 da Bíblia, que diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Um abraço grande a todos vocês, fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã às 8 horas estaremos de volta. Bom dia, Rio. Bom dia. Amanhã não, segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta. Abraço.